Olá, queridos, paz do Senhor, que Deus abençoe você poderosamente. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: não se deixe vencer pelas dificuldades. Todos nós enfrentamos dificuldades, uns dificuldades maiores, outras menores, mas muitas pessoas elas se deixam vencer pelas dificuldades. Hoje o número de pessoas que estão sendo vencidas, dominadas pela ansiedade, pelo estresse, pela depressão é um número muito crescente. Para que nós possamos falar sobre esse tema, nós vamos falar sobre a vida de uma pessoa que viveu nos dias dos juízes de Israel. Esse homem se chama Elimeleque. O significado do nome Elimeleque significa meu Deus é rei. E uma pessoa, para ter esse nome, mostra para nós que quando ele recebeu esse nome, Elimeleque, o pai dele possivelmente era uma pessoa bem convicta, bem confiante em Deus, porque isso foi o que aquele filho representava para ele, que era uma glória vinda de Deus, de um rei amoroso para com ele. Então, Elimeleque já veio de uma família que tinha convicção, confiança no verdadeiro Deus. Elimeleque mais tarde casou-se com uma mulher chamada Noemi. E Noemi, ela tinha, o significado do seu nome era amável. Notem bem, irmãos. Que casal perfeito, né? Que maravilha. Ele com o nome Meu Deus é Rei e casou-se com uma mulher que o significado do nome dela era amável. Mas eles viviam no tempo dos juízes. E o tempo dos juízes de Israel foi um tempo em Israel de altos e baixos. Por que de altos e baixos? Porque o povo, enquanto os juízes que Deus instituía, eles estavam vivos, o povo andava na presença de Deus. O povo andava corretamente, a nação vivia ordeiramente, fiel a Deus. Quando o juiz morria, o que acontecia? Eles ficavam sem uma liderança. E aquele povo sem uma liderança, muitos se voltavam para a idolatria, para a imoralidade, outros se juntavam com povos pagãos, povos vizinhos, e dali um pouco estavam praticando as mesmas coisas que eles. E ali começava a desgraça na vida da nação de Israel. Ali eles começavam todo tipo de sofrimento. E sobrevinha sobre eles todo tipo de tristeza. E eles passavam a padecer. Muitos eram subjugados, muitas das tribos ali eram subjugadas por outros povos. Eram escravizadas por outros povos, tinham que pagar tributos para outros povos. E então eles começavam a clamar, suplicar a Deus por ajuda. E cada vez que eles se voltavam para Deus, que eles começavam a clamar, que eles voltavam a suplicar, Deus levantava um outro juiz para salvá-los das mãos dos seus inimigos, para restaurá-los na sua terra, para começar a fazer com que a vida deles voltasse a prosperar. Quando nós olhamos para a situação da nação de Israel, nós podemos, de certa forma, olhar para a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida ela tem altos e baixos. E quando a gente vai olhar para os altos e baixos da nossa vida, muitas vezes não é só falta de sorte. É que muitas vezes a gente acaba também, de forma sutil, se afastando da presença de Deus. A gente acaba se distanciando. E à medida em que nós vamos se distanciando da presença de Deus, nós ficamos à mercê, porque nós decidimos andar pela nossa própria sorte, nós mesmos dirigir os nossos passos. E aí a nossa vida começa a oscilar, ela tem altos e baixos. Mas o que aconteceu na vida de Elimeleque, ela vai muito além simplesmente dos altos e baixos que acontecia com a nação de Israel. As dificuldades que eles enfrentaram foram muito piores. E é esse o exemplo que eu quero trazer para esse vídeo de hoje, para que nós possamos analisar. Porque Elimeleque, ele teve um filho, e esse filho se chamava Malom. Quando o filho de Elimeleque e Noemi nasceu, o significado do nome Malom significava adoentado, enfermo, enfraquecido. E isso mostra para nós
em que circunstância Amalom nasceu, que possivelmente quando ele nasceu adoentado, enfermo, enfraquecido. Então, isso já mostra para nós a preocupação, que já era um momento de grande preocupação para Elimeleque e para Noemi. Então, eles já estavam já passando por tribulações na sua vida. Depois nasceu um outro filho, que se chamava Quilom. E Quilom, o nome dele significa aquele que falha, aquele que aniquila, aquele que chega ao fim. Então, o que mostra isso para nós? Para te dar o nome desse para o teu filho, é porque Elimeleque, naquele momento, ele se achou que aquilo era uma falha, que aquilo era o fim, tinha que ser aniquilado, que chegava ao fim. Então, ele não tinha o desejo de ter novamente um outro filho. E por que isso? Por causa da circunstância, possivelmente, que eles já estavam enfrentando. E que a nação de Israel estava passando por uma situação bem difícil naquele tempo. A fome em Israel era severa. E ela, com a fome, ela não começou do dia para a noite. Certamente, quando nasceu Quilom, ela já estava com dificuldades. E essas dificuldades, elas foram aumentando, elas vão aumentando. É um processo graduativo. Assim como muitas vezes a gente começa na vida da gente. A gente começa e as coisas vão tomando uma proporção maior. Só que o interessante é o modo de agir de Elimeleque. Que quando eles estavam vivendo já uma situação difícil em Israel, o que o povo todas as vezes fazia? Se voltava para Deus, suplicava, clamava e Deus vinha em socorro do povo. Mas Elimeleque, ele não pensou em fazer isso. Ele não pensou em fazer como todas as outras vezes, em todas as circunstâncias, o povo fazia e Deus o socorria. Elimeleque pensou em ir embora de Israel. E muitas vezes, irmãos, você fugir do problema é muito pior. É algo muito pior. Fugir do problema, o problema ele vai te acompanhar. Porque muitas vezes o problema, ele está conosco. É necessário nós fazer alguma mudança, é nós recalcular a rota, é nós sentar, analisar e começar de novo, mas começar na presença de Deus, mesmo que nós tenhamos que se humilhar na presença de Deus, quebrantar o nosso coração. Mas cada vez que um servo de Deus ele se afasta do seu Deus, a sua vida ela só vai piorar, ela vai cair em desgraça. Todas as pessoas que eu vi se afastar de Deus até hoje, elas só passaram por mais dificuldade, elas só se machucaram, só destruíram sua vida, sua casa e sua família. E não é só os relatos da Bíblia, eu vi isso na prática, com muitos irmãos e irmãs que se afastaram de Deus e acabaram tendo inúmeros sofrimentos. E daí, Deus, ele está sempre pronto para receber os seus servos de volta. Mas para que passar por tanta tribulação? Para que passar por tanto sofrimento? Uma prova disso que nós temos, se nós analisar de forma bíblica, é a parábola do filho pródigo. Aquele filho, ele tinha tudo ali com o pai. Ele não estava contente, não era o suficiente. Ele pegou tudo que ele tinha e ele foi embora. Ele tinha desejos ao desfrutar o mundo, querer viver prazeres, e ele foi e viveu tudo isso. Ele perdeu tudo. E daí, quando ele estava comendo a alfarroba dos porcos, ele lembrou que ele tinha tudo na casa do seu pai. E agora ele não significava nada para o mundo, nem tudo que ele tinha feito não significou nada. Então ele desejou voltar. E o seu pai estava ali, pronto para recebê-lo de braços abertos. Então, se porventura você que está vendo esse vídeo hoje, você tenha se afastado da presença de Deus e esteja passando por uma situação como essa, ou seja, por uma discussão dentro da congregação, da igreja, uma briga, uma desavença, ou até mesmo você também resolveu ir em busca dos prazeres do mundo, desfrutar de coisas no mundo lá fora, e você viu o quanto é doloroso, que o mundo, na verdade, ele nos odeia, que o mundo ele quer nos fazer de marionete e que não há nada de bom distante da presença de Deus. Chega, chega de sofrimento, volta para Deus,
Volta para o Senhor Jesus, que Ele está te esperando. E se esse vídeo chegou até você, é porque Ele quer te fazer esse convite. Ele quer que você ouça a voz dEle te chamando para que você volte para casa. Porque assim como o pai do filho pródigo, ele mandou preparar uma linda veste, lavou aquele filho e o abraçou com todo amor e carinho. Assim, o seu Deus, Ele quer limpar você, transformar a sua vida, transformar a sua casa, a sua família, e quer fazer com que você se torne um vaso para fim honroso. Mas, queridos, para nós entender melhor, vamos entender o que aconteceu com Elimeleque. Porque eu me adiantei aqui, me emocionei no vídeo, mas vamos voltar para nós entender. Elimeleque, ele decidiu ir embora de Israel com sua família. Pensou, não, eu vou fugir daqui, minha família não vai ficar aqui passando necessidade. Só que, olha nossas escolhas muitas vezes. Elimeleque decidiu ir para Moabe, na terra dos Moabitas, onde habita crassa imoralidade, onde foi um povo que acabou desviando muitos da nação de Israel lá no deserto ainda. E então o que acontece? A terra lá, o nome já é chamada Terra dos Desejos. Foi para lá que ele decidiu ir. Quando ele foi embora para lá, e chegando lá, logo em seguida, o que aconteceu? Elimeleque morreu lá. Depois, na sequência, morreu Malom e depois Quilom. E lá, Malom e Quilom já tinham casado, irmãos. Cada um já tinha suas esposas, mas não tinham filhos. E Noemi, ela certo dia ela disse para suas noras que haviam ficado com ela, e ela estava sozinha lá. Havia perdido o marido e os 2 filhos. Viu o que é se afastar da presença de Deus? Viu o que é viver com povos estrangeiros, com pessoas que não amam o verdadeiro Deus, que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios que você? Aí, sabe o que ela disse para que o nome dela deveria ser trocado? Porque ela foi lá como Noemi, mas que o nome dela deveria se trocar para Mara, que significa amarga. De amável, ela deveria se chamar amarga, porque ela tinha se tornado amarga lá. Então, amados, isso mostra para nós que Deus, Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Porque Noemi, ela mesmo estando lá, ela em nenhum momento ela se afastou de Deus. E vocês vão ver como ela é honrada. E nós vamos analisar na Bíblia de que maneira nós sabemos que ela não se afastou de Deus. Notem, logo depois que morreu os seus filhos, seu marido e os seus filhos, o que aconteceu? Capítulo 1, versículo 6 de Ruth. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para sua terra. Perceberam, irmãos? Quando ela soube que Deus havia vindo em auxílio, ela não quis ficar mais um dia ali. Ela quis voltar para sua terra, voltar para o seu Deus. E então ela pegou as suas noras e estava indo. Mas ela, em determinada altura, ela disse, não, mas não é justo eu levar as minhas noras comigo. Eu vou deixar que ela volte para a casa dos seus pais, porque elas comecem a nova vida delas lá. Né? E assim ela decidiu despedir as suas noras. Orfa voltou para a casa de seus pais, mas Ruth não. Ruth de maneira alguma quis deixar Noemi. Mas nós vamos entender o porquê. E isso vai edificar muito a sua vida. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade, seja uma doença, uma enfermidade, seja o que estiver acontecendo na sua vida, saiba que Deus é nas dificuldades que Ele nos fortalece, que Ele nos faz vencedor. E que Deus, Ele pega a nossa dificuldade, os nossos problemas, Ele pega a maldição que está sobre a nossa vida e Ele transforma em bênção. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível.
é o Deus que faz o extraordinário acontecer. Então, irmãos, Deus transformou a vida de Noemi de uma maldição que havia acontecido ali numa bênção. Veja só o que aconteceu aqui. Olha o que Ruth disse para ela. Ruth disse assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Perceberam, irmãos, que a maldição se transformou em bênção. E por quê? Porque Noemi, ela jamais se afastou de Deus. Embora ela tenha ido para lá, porque quem dirige a família é o homem. Então, se o marido decidiu ir para lá, ela tinha que acompanhar. E por isso que, se você é pai, ou você é uma mãe que assume o papel também de pai, é muito importante o papel de pai, de mãe, de um sacerdote dentro de casa, onde edifica, fortalece a família. E o pai e a mãe, ele tanto pode edificar a família ou destruir ela por meio de suas escolhas. Porque o pai e a mãe, eles precisam acimentar a verdade e o amor a Deus no coração dos filhos. Mas se eles levar os filhos para um caminho que se afaste de Deus, ele está conduzindo os filhos para o caminho da destruição. Aqui no caso, por que que foi transformado em bênção? Porque Noemi, ela voltou, quando ela volta no momento oportuno para Israel. E ela volta com Ruth, porque Ruth, ela se converteu, ela passou a amar o Deus de Noemi, porque senão jamais ela iria para lá. Ela jamais trocaria os deuses dos moabitas pelo Deus de Noemi. É porque Noemi dava um bom testemunho. Noemi sempre falou sobre o Deus de Israel e ela passou a ter confiança, convicção no Deus Criador dos céus e da terra. E por isso ela disse: O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aonde quer que você vá, eu irei contigo. Aonde você morrer, eu morrerei também. Então, queridos e amados irmãos, isso é Deus transformar maldição em bênção. Porque analisa, ela voltou e ela não voltou sozinha para lá. Mas ali é só o começo do que Deus passa a organizar, do que Deus passa a abençoar na vida de Ruth e Noemi. Por isso eu convido você para dar continuidade nessa leitura. Leia esse livro, porque ele é muito, muito, muito edificante. E se você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, tenha certeza que nas dificuldades, quando nós somos leais a Deus, que nós não nos afastamos de Deus, mas permanecemos ali, ela pode se transformar em oportunidade. Você imagina que Davi era apenas um menino. E quando ele chega diante, ele viu um gigante chamado Golias desafiando o exército de Israel, ali ele viu uma oportunidade. E essa oportunidade ele não deixou escapar. Por quê? Porque era a oportunidade dele, de apenas um menino, que ninguém dava a menor importância, tornar-se um homem reconhecido diante de toda a nação de Israel, se tornar um verdadeiro guerreiro. Mas por que que ele tinha essa confiança que ele podia enfrentar essa dificuldade e sair dela vencedor? Porque ele andava com o verdadeiro Deus. Porque em nenhum momento da sua vida ele se afastou de Deus. Porque ele louvava e adorava a Deus todos os dias. E se aquele gigante estava insultando a Deus, ele, se fosse necessário, ele daria a sua vida. Mas ele tinha certeza que aquele Deus, que é o Deus do impossível, que é o Deus de Israel, jamais o deixaria abandonado, que jamais o desapontaria. E por isso ele transformou aquela dificuldade em uma bênção na sua vida. E assim, se você estiver passando por um problema,
que essa dificuldade, esse problema que você esteja passando, Deus pode transformar. Ele pode transformar essa maldição numa bênção. Pode transformar essa dificuldade em uma grande vitória. E se você está afastado da presença do verdadeiro Deus, eu lhe peço, volta para Deus hoje. Não perca mais tempo. Ele está aguardando você. Ele lhe ama de todo o coração. Esse é o tempo oportuno. Ruth e Noemi, elas voltaram no início da colheita. E você tem a oportunidade de voltar agora para Deus. Porque agora também é o tempo da colheita. É o tempo em que muitas e muitas vidas ainda precisam ser salvas. Porque Jesus está voltando. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E se você voltar para Deus, Ele vai usar você como um vaso para fim honroso. Ele vai lhe capacitar, abençoar a sua vida, o seu ministério, para que você ainda possa ser usado poderosamente no ministério e na obra do verdadeiro Deus para ajudar a salvar muitas e muitas vidas. Queridos e amados irmãos, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, não tenha dúvida que o seu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que faz o extraordinário acontecer. Então, esteja de corpo, alma e coração, confiando no verdadeiro Deus e jamais se afaste dele. E você colherá as ricas bênçãos que ele tem preparado para você. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até um próximo vídeo.